a graça e a paz. Neste dia Rema 365, eu quero compartilhar com vocês a ajuda do alto. É necessário, portanto, a gente ter algumas informações preliminares sobre os textos que nos inspiraram sobre esse entendimento da ajuda do alto. Os textos do Salmo 120 ao Salmo 130. Conforme a versão da sua Bíblia, você vai encontrar nos subtítulos destes salmos, ou seja, escrito Cântico de Romagem, ou Cântico dos Degraus, ou Cântico dos Peregrinos. É interessante você lembrar que esses subtítulos eles não fazem parte dos escritos originais. Esses subtítulos vão em conformidade à interpretação dos seus editores, e conforme eles entenderam, interpretaram esses textos, eles agruparam esses textos com esse entendimento. Então, alguns deles acreditam que esses textos foram escritos no período do cativeiro babilônico. Outros entendem que foram escritos no período do pós-exílio e outros que esses escritos tenham sido no período da peregrinação a Jerusalém para as festividades em concordância com a lei descrita em Deuteronômio capítulo 16. Na autoria desses salmos, nós entendemos, eles apontam, os estudiosos indicam, que parte deles foram escritos pelo rei Davi, um deles escritos pelo rei Salomão, e os demais não têm uma autoria definida. Nós vemos que esses salmos eles têm um tema comum que os percorre. Geralmente, isso o tornou obrigatório, ou eles chegaram a esse entendimento de agruparem esses textos para um melhor entendimento e melhor compreensão. Então, alguns desses temas eles incluem lamentações, perseguições, sofrimentos, angústias, aflições, mas, acima de tudo, a busca ao Senhor, onde encontram a ajuda divina. Consequentemente, com essa busca do Senhor, eles encontram a paz, eles encontram a alegria, o socorro e a proteção. Ou seja, dessa busca, essa ajuda do alto, nós encontramos a resposta do Senhor. A resposta do Senhor sempre vai nos proporcionar alívio, vai fazer com que expressemos a nossa gratidão, o nosso amor ao Senhor pelos livramentos, pela sua proteção, pelas bênçãos que alcançamos e pela paz também que foi tão almejada. Por exemplo, alguns versículos, nos primeiros versículos destes salmos, nós já identificamos essas características que os editores citaram. Eu vou citar aqui alguns destes salmos para a gente compreender. No Salmo 120, do verso 1, está escrito assim: na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Vejam que coisa linda. Na minha angústia, eu clamo ao Senhor e Ele me ouve. No Salmo 121, também está escrito: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Essa expressão de eleva os olhos, ela é uma expressão que retrata uma oração. Jesus também elevou os olhos para o alto quando fez a oração e agradecendo a Deus já de imediato pela resposta da oração, ele determina, ele ordena: Lázaro, saia para fora da sepultura. E Lázaro sai para fora da sepultura. O Salmo 122, no verso 1, também diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É muito bom, e eu creio que por isso que alguns editores atribuíram esses salmos também ao Cântico dos Peregrinos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Agora tem o Salmo 126, o verso 1 e 2, que eu quero destacar dentre os demais salmos, que não dá para a gente falar de todos eles. Mas o Salmo 126, verso 1 diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Olha que maravilha. Este salmo eu trago para o meu contexto pessoal, porque eu também tive essa experiência de ser cativo nas minhas emoções, cativo
no meu espírito, assim como o contexto retrata o cativeiro do povo de Deus na Babilônia, também retrata o cativeiro, muitas vezes, de pessoas num cativeiro emocional e espiritual. Mas quando o Senhor restaura a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha, a nossa boca se enche de riso, de alegria e de regozijo no Senhor. Então, o que nós podemos aprender destes salmos é que nós podemos recorrer ao Senhor. Em meio às angústias, às aflições, nós podemos recorrer ao Senhor com as nossas orações e receber dele, e ter a certeza que seremos ouvidos pelo Senhor e receberemos a sua proteção, o seu socorro, a sua paz. Que nós podemos nos manter firmes diante de perseguições, diante de aflições que porventura apareçam na nossa vida, porque nós já fomos contemplados com a alegria e com a graça do Senhor, e o Senhor sempre nos assistirá, restaurando as nossas forças e nos proporcionando a paz que transcende todo entendimento. Nós também poderemos nos recordar de todos os livramentos e nos regozijar e nos alegrar e manter viva a esperança da nossa provisão. Também nós podemos manter um coração grato por todo o triunfo, por toda a vitória, por toda a conquista que o Senhor nos concedeu. Enfim, as instruções dos Salmos, elas nos mostram que nós podemos buscar a ajuda do Senhor, com a certeza de que seremos abençoados, que seremos recompensados com a sua graça, com a sua paz, com a sua alegria. Quando somos verdadeiramente praticantes dessa palavra, nós desfrutamos da paz que transcende todo entendimento. Então, amados, se inscreva nesse canal, ativa o sininho para você receber os nossos vídeos e não perder nada do que está sendo ministrado pelos demais professores. E também compartilhe com seus amigos, compartilhe com as pessoas amadas nas suas redes sociais, para que eles sejam alcançados, abençoados com essa palavra, com essas ministrações, e o Senhor, o nome do Senhor, seja louvado.